Paz do Senhor, amados, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo? Amados, antes de tudo, inscreva-se aí no nosso canal e se você puder compartilhar eu te agradeço, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre alguns cuidados que nós devemos ter para que a nossa mente não fique obscurecida, né? Pelos atos maus que podemos praticar. Nós vamos falar hoje sobre o profeta Natan e Davi. No capítulo 12 de 2 Samuel, diz que o Senhor enviou Natan a Davi. Após Davi ter cometido um adultério, né, com Betseba e ter planejado, né, deliberadamente a morte de Urias, ele agora está vivendo a sua vida normalmente, num palácio, né, fazendo os seus afazeres, como se nada tivesse ocorrido, né? E com certeza com uma mente cauterizada, né? Porque aqui nesse caso Davi está insensível ao que ele fez, porque era um pecado grosseiro, grandioso, né? De um adultério e assassinato. Mas Davi continua com a sua vida normal, a ponto do Senhor Deus se incomodar e falar com o profeta Natan e dizer para Natan ir a Davi falar com Davi. Você imagina a responsabilidade que Natan tinha de ir falar para o rei que ele havia cometido um adultério e assassinato e que aquilo não estava tão encoberto assim não, que ele não fez tão bem planejado, porque ainda que nós escondamos os nossos pecados e ninguém saiba, há um Deus no céu que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo vê. E o Deus que tudo vê, que tudo conhece, move Natan para que ele vá a Davi e diga a Davi. Né? Natan agora vai usar de muita sabedoria, porque ele vai falar com o rei, e não são poucos os casos de reis na história de Israel, que mandou tanto aprisionar como matar profetas. E Natan agora chega a Davi e diz, olha, ele conta uma história de um homem rico e um homem pobre. Um tinha muitas ovelhas, muito rebanho, o outro só tinha uma ovelha, da qual ele comia, bebia com ela. Ele dormia no seu regaço e ele a tinha como uma filha. E mais que o homem rico veio, tomou essa ovelha, matou, e Davi logo fica indignado com uma história daquela, porque qualquer um ficaria. Como assim um homem tem várias e ele deixa todas as suas e pega a única que a pessoa tinha, que tinha um convívio de intimidade e de um relacionamento amoroso com essa ovelha? E como assim ele pega essa ovelha e sacrifica essa ovelha e come a ovelha? Davi então fica ele mesmo com o seu senso de justiça, diz, é digno de morte este homem. Aí Natan vira para ele e diz, ó, este homem é você. E Davi então agora sendo iluminado pela palavra, pela voz de Deus, através do profeta, ele cai em si e vê a maldade do pecado que ele havia cometido, e vem o arrependimento ao coração de Davi. É muito interessante nós aprendermos algumas lições desta história, amados. Primeiro, que a Bíblia diz que Davi era para estar na batalha, né? Nós que cuidamos de ensinar a palavra ou de ver uma vida piamente com Deus, temos que ter disciplina. O homem é muito comum quando ele está muito bem, quando ele está estável, né, financeiramente ou espiritualmente falando, ele traz sobre si um comodismo, uma falta de disciplina, de leitura, de jejum, de oração. No caso de Davi, de guerra, ele não vai à guerra e fica no palácio, e consequentemente essa falta de disciplina de sair à guerra no momento que era para os reis sair, ele não sai, ele fica sujeito, né, a esse olhar, a esse desejo e a esse cometimento de pecado. Outra coisa que nós devemos tomar muito cuidado é que
de orar a Deus para que Deus sempre traga luz à nossa mente para nos expurgar os nossos pecados que estão escondidos. Às vezes nós cometemos pecados e eles ficam escondidos. E é importante nós sempre orarmos como Davi orava: Deus, expurga de mim os meus pecados, dos quais às vezes eu nem tenho, alguns às vezes nós cometemos e como se fosse uma cauterização na mente, nós não temos consciência de que aquilo é uma malignidade, uma injustiça, um mal praticado contra o outro. Então que Deus sempre traga isso à nossa mente. E eu chamo isso de iluminar a mente, para que o homem possa ver, né, o seu mal e assim se arrepender. Porque ao se arrepender, Deus sempre terá misericórdia. Então que fique essa lição para nós, de que nós devemos sempre estar vigilantes, ter disciplina e orar sempre para que Deus não permita que nós venhamos a ter uma mente cauterizada, uma insensibilidade ao pecado e vivermos uma vida de pecado como se nada tivesse ocorrendo, nada tivesse acontecido. Mas saiba, amados, que esse pecado, as consequências deles, além de serem às vezes danosa aos que estão próximos de nós, ela também pode nos levar ao inferno. Então que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós nesse dia, nos faça entender que nós devemos sempre nos arrepender daquilo que praticamos. E que o Senhor sempre traga a palavra, a luz, à nossa mente, para que ela não fique cauterizada e assim nós possamos estar em paz e bem conosco mesmo e com o nosso Criador. Tá certo? Não adianta nós pecarmos e o pecado ficar escondido, ninguém ficar sabendo sobre ele. É importante que sempre nós confessemos isto a Deus e peçamos a Deus para que Ele nos perdoe e nos ajude a nos manter firme. Lembre que sempre haverá essa luta da natureza humana persistindo em se deleitar no pecado e um homem espiritual, né, querendo se deleitar em Deus e na sua graça. Que Deus abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.